Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos começar mais um episódio aqui do nosso Portfólio Aberto e dessa vez a gente vai abordar um tema muito interessante, um tema que eu gosto muito, o tema de governança. É um negócio que a gente pratica, a gente vê no dia a dia das empresas, dos conselhos que a gente participa. E o que eu achei muito interessante, Guilherme, é que você tem escrito bastante, né? Você tem lá usado o LinkedIn para expressar a tua opinião. E a primeira pergunta que eu queria te fazer, que acho que surge na cabeça de todo mundo que te acompanha, é você que escreve? Cara, porque tem coisa demais ali, não sei como é que você dá conta, não sei se você dorme, porque afinal eu sei que você está o dia inteiro se matando, trabalhando, mas como é que você faz aquilo, eu não sei. E são temas sérios, né? Você não está escrevendo, sei lá, o que você comeu hoje no almoço. Você está falando de governança, você está falando de disciplina, você está falando de coisas de maturidade, de decisões. É você? Vamos começar por aí, me conta um pouco mais disso. Pois é. Bom, primeiro um prazer estar aqui de novo com você e com a nossa audiência. Sou eu sim. Eu costumo brincar que eu tenho uns hobbies meio diferentes. Se você já me conhece, não vai ser tanta surpresa, mas assim, um dos meus hobbies é a contabilidade. Então, Meu Deus do céu, vocês ouviram isso, pessoal? e um outro que acho que é ainda mais forte é a escrita, é o hábito de escrever. Então eu gosto, é uma forma de relaxar e é uma forma de me organizar também. Eu me organizo me escrevendo. Se vira e mexe, vocês me veem com papel aqui na mão, é porque eu escrevo muita coisa, me preparo bastante, eu sei que você também. A gente tem esse termo, né, de ghostwriter. Já teve um monte de gente que veio me procurar. Eu queria dizer que eu super admiro o trabalho de vocês. Tem gente que faz um trabalho excepcional, provavelmente até melhor do que o que eu tenho feito, mas eu não consigo, Marcelo. Primeiro, por ser esse hobby, essa forma de dar aquela assentada, né? Então, normalmente, quando a gente fala desses posts, desses artigos do LinkedIn, eu estou trazendo o dia a dia, eu estou abrindo a cozinha, eu estou compartilhando aquilo que está fervilhando na minha cabeça. E assim como você falou da governança, também é um assunto que eu tenho estudado aí há muitos anos e passei a entender um pouco. E a gente falou também num episódio recente aí da nossa vontade, desse ímpeto de ajudar, né? Então, escrevendo e publicando ali para mais gente, a gente está ajudando. Verdade. Vamos começar aqui. Tem um tema que você colocou lá, deixa eu usar minha colinha hoje aqui, que você falou de narrativa versus o risco real e também a tensão das lideranças. Eu vou falar um pouco da minha experiência, que é essa questão de promessas inatingíveis, né? Você começa uma empresa, eu já tive oportunidade de começar uma, então você coloca assim, promessas num business plan, num plano de negócios fantásticas, você inventa uma narrativa, você sabe fazer o tal do storytelling, que nada mais é do que contar uma boa história, porque você vai buscar investidores, você pode botar o que você bem entende, mas a gente sabe que no dia a dia não é bem isso, né? O que eu tenho dado até de dicas para as pessoas é que depois que você fez o teu plano de negócios, você espera 1 ou 2 dias, você chega lá, corta a receita por 3 e multiplica a despesa por 2. Se continuar dando resultado, vai em frente. Se não, meu amigo, volta a estudar porque não está dando certo, né? Então, acho que isso é uma coisa bem interessante para a gente comentar e te ouvir nesse sentido. E também, depois de você falar isso, eu queria falar um pouco sobre a tensão da liderança, que acho que é outro aspecto que você abordou. Essa questão do storytelling, né, da narrativa, a gente não pode tirar o mérito disso, né? A gente tem grandes fundadores, gente empreendedora aí que constrói narrativas que são reais e que sabem contar história. E saber contar história é algo que cada vez mais eu aprendo que é importante. Até nos textos ali eu tô contando história. Mas junto com a história, né, você tem que ter lastro, você tem que ter provas ali de que aquilo de alguma forma vai funcionar. Além da história, a ambição é muito importante quando você está empreendendo. Então, sonhar, ter grandes planos, tudo isso é muito relevante. Mas tudo isso precisa ser amparado por um bom plano de negócios. É, por mais que isso que você falou, eu concordo totalmente, acontece nas melhores, né, empresas aí, por mais que você planeje, depois de um certo tempo você vai ver que na realidade aquilo é diferente do que estava no papel.
Então, mas apesar disso, o plano é super importante porque ele te dá um norte, ele te mostra onde é que você tá errando. Né? E aí, com relação à questão da atenção da liderança, se eu interpretei bem algum dos teus textos lá, contar um pouco de um caos aqui meu, né? E aí você tem também tem vários causos, né? Precisa tomar cuidado para não ficar aqui enchendo as pessoas. Mas acho que eu vivi isso muito quando eu trouxe 2 sócios. Um sócio que era um fundo de venture capital, como eu falei no último episódio, o Redpoint, e um sócio estratégico, Intact, uma empresa canadense, e eu tive que ficar meio que segurando a onda ali. E é uma tensão constante, né? Porque você tem interesses diferentes. Por mais que ambos quisessem que a Minutos Seguros, que eu estou me referindo agora a ela, desse resultado, um deles queria que a gente crescesse absurdamente rápido e outro queria resultado o quanto antes. Então foi uma tensão constante, fora as tensões que surgem do dia a dia de administrar a equipe, onde você começa a empresa a crescer, você começa a trazer outras pessoas acabam vindo com outro background, experiência, e você tendo que pegar aquela máquina e fazer tudo, sei lá, tem que ser um maestro, né, para dar conta disso tudo. Acho que você já resumiu um pouco do que eu penso aí com essa questão do maestro, né? Acho que até você tem uma característica de diplomacia que é super importante. Então, eu estava ali do seu lado e percebendo essa tensão, e eram realmente interesses bastante diferentes e interesses genuínos. Acho que cada um ali tinha o seu motivo, tinha a sua razão, e você buscava trazer ali, achar o ponto de equilíbrio que fosse trouxesse sustentabilidade, perenidade para a empresa, né? E acho que aí a gente começa a falar de governança. Quando você tem governança, você tem mecanismos, você cria ambientes que proporcionam, né, que vão além dessa diplomacia e que conseguem acomodar de uma forma inteligente, sempre olhando para o bem da empresa, né? Acho que essa é uma característica importante quando você lida com essas questões de tensão. Qual que é o objetivo maior ali, né? Então, apesar de ter sócios pensando de uma forma diferente, o maestro ali, o líder, o CEO que tá conduzindo a coisa, ele tem que entender como é que eu trago o que tem de melhor e transfiro isso para que a empresa funcione. E ali tinha um caso interessante, que no fim eu era acionista majoritário. Em alguns momentos eu tinha que exercer isso para acabar algumas discussões, que no fim uma empresa não é uma democracia. Então eu tinha... E como fazer isso sem ser autoritário, sem se impor, tentar fazer da maneira mais elegante, tentando equilibrar todos os interesses, às vezes conflitantes, mas em prol do bem comum da empresa, né? Não é fácil. Não é. E isso acontece em vários níveis da empresa, né? Não é só entre os sócios, tem ali também entre os executivos. Então é algo que no dia a dia é algo que é super necessário administrar da melhor forma possível. Eu acho que assim, diplomacia eu acho que é importantíssimo, é muito da minha característica, mas alguma hora você precisa decidir, né? Senão você fica fazendo diplomacia, pois vira lobby, né? Outra coisa interessante que você pegou, vou olhar aqui da minha cola, que eu gostei muito das tuas frases, você falou de Cortes e o CFO, e você disse uma coisa assim bacana, ali forte, né? Eu não defendo o CFO. E o CFO é visto como um vilão. Pô, essa é bacana. Conta aí, porque você foi um CFO, né? Eu fui CFO por, acho que quase 15 anos aí, em diferentes empresas. Eu confesso que eu estava falando, né, que às vezes através do texto eu me manifesto, sempre com muito cuidado para tentar não ofender ninguém, mas colocar algo, explicitar algo ali para o público que está lendo, que de certa forma me incomoda. Esse texto do CFO, eu acho que até hoje em dia chamam lá do clickbait, né? A isca para você. E eu estava passando pelo LinkedIn, acho que faz pelo menos 10 anos que sempre tem alguém lá publicando. Não, porque o CFO, ele vai lá e ele cortou, e ele fez, e ele cortou o treinamento. Normalmente falo de CFO que corta treinamento. E aí a empresa, os funcionários não se desenvolvem, e como é que isso funciona? Eu sinceramente, com todo respeito, acho isso uma grande bobagem. A gente já vê uma evolução, né, nas empresas aí, e justamente pelo fato de uma melhoria na governança, de profissionais cada vez mais bem preparados, e não dá mais para a gente colocar a carapuça, a responsabilidade num único diretor, num único executivo.
Então, até brinquei, né? Poxa, se a empresa tem um CFO que está fazendo isso, eu poderia passar a culpa, eu vou transferindo culpa. Então, eu vou transferir a culpa para o diretor de RH que permitiu a contratação desse CFO. E aí o CEO é responsável por... Então, não existe, acho que essa transferência de culpa, não existe a responsabilização de uma única pessoa. As empresas hoje cada vez mais estão evoluindo no sentido de com governança, trabalharem de uma forma mais unida e todo mundo olhando para o bem da empresa. Você sabe que eu trabalhei numa empresa grande aqui, que eu não vou citar nome, e que tinha um CFO, né, o diretor financeiro, que ele era barbudo, assim, uma cara de mal. Todo mundo morria de medo dele. E aí tinha outras pessoas que falavam o seguinte: bom, deixa ele dar todas as más notícias e a gente sai de bonito da história. Funcionava porque esse cara adorava ser malvado. E todo mundo tinha medo, ele era emburradão, assim. O cara entendia, era competente, profissional. Mas eu concordo com você, né? Você jogar tudo nas costas, o diretor financeiro, é o cara lá que corta tudo isso. Não, na verdade, sei lá, se está uma situação difícil na empresa, todos têm que se engajar. Ninguém gosta de fazer corte. Seja corte em verba de marketing, corte de pessoal, então tem coisa mais horrorosa na vida? Não tem, ninguém gosta. Mas acho que quando você atinge um nível de maturidade, de governança, onde as pessoas entendem que às vezes é necessário às vezes você tem que fazer um corte, sei lá, na pandemia. Eu fiz um discurso bastante emocionado para os funcionários, disse, olha gente, a gente vai ter que fazer alguns cortes para salvar centenas de empregos. E nós nos propusemos e prometemos que nós íamos recontratá-los, e nós recontratamos. Mas naquele momento acho que teve o apoio da empresa toda, houve entendimento, né? Difícil, mas... Mas só para fechar esse ponto, Marcelo, acho que duas coisas que eu aprendi, né, ao longo do tempo sendo CFO. Primeiro, tentar ao máximo trazer essa decisão para um colegiado, né? E mostrar que mesmo um corte de custos ou despesa, ele nada mais é do que uma estratégia de alocação de capital. Então, eu estou deixando de alocar capital em determinada área ou situação ou projeto, porque eu tenho uma demanda de capital num outro lugar. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa, que é a importância da comunicação. Sim, eu ia falar isso. Então, como é que você comunica? Eu me considero, e acho que isso me ajudou muito na carreira, eu era um grande evangelista ali de mostrar o porquê, né? Então, essa preocupação as empresas, não só o CFO, mas o C-Level, os diretores executivos de empresas, eles têm que ter. Eu sempre me preocupei muito com comunicação, e uma coisa que eu falo nas empresas, você está comigo há tanto tempo, e mesmo em coisas de família e tal, você precisa tomar muito cuidado com a forma. Às vezes, mesmo dar uma má notícia, você precisa tomar cuidado com as palavras que você escolhe, né? Porque palavra dói mais do que um tapa, né? Uma palavra mal colocada. Então, acho que isso faz parte assim, do amadurecimento da gente entender como lidar com esse tipo de situação. Pegando mais um dos teus assuntos lá, que eu achei muito interessante, você falou de AI washing. AI washing. Eu conhecia desse termo de washing, tem washing hoje em dia para tudo, né? Eu conhecia do greenwashing, que são as pessoas que querem passar aquela imagem de que está fazendo alguma coisa para o meio ambiente, para a sustentabilidade. Então o cara faz um produto, ele pinta de verde. Pronto, eu estou fazendo sustentabilidade. Ele está fazendo um poço de extração de petróleo, ele pintou de verde, ele é sustentável. Então, eu fiquei pensando, por que o Guilherme quer dizer com AI washing? Eu nunca tinha ouvido falar, mas eu achei curiosíssimo. Então, o AI washing não é marca registrada, talvez já tenha alguém falando disso, mas eu também participei de uma palestra e fiquei bastante incomodado na forma como algumas soluções de inteligência artificial foram apresentadas. E aí, mais do que soluções, foram apresentadas, foram além de produtos, eram empresas, né, voltadas não, totalmente centradas na utilização de inteligência artificial. E eu comecei a perceber que essas soluções nada mais eram do que uma simples utilização das ferramentas que existem por aí para todo mundo. Quando a gente fala de tecnologia, eu não sou um grande especialista, conheço um pouquinho. Para mim, uma das coisas mais importantes é a arquitetura da solução,
né? E quando a gente fala de arquitetura, por que arquitetura? Porque eu tenho várias questões envolvidas. Eu tenho desde como fazer tornar o produto escalável, porque uma coisa é a gente ir lá no ChatGPT, que a gente brinca, faz uma solução para um determinado problema ali, mas como é que eu escalo aquilo? Né? Como é que eu crio interfaces? Como é que eu crio camadas de segurança? Então não dá para chamar de um produto uma ferramenta que eu estou aplicando. Lembra que logo no começo, quando a gente estava pensando em desenhar o modelo do negócio, eu fui para você e falei, nós temos que ter inteligência artificial, Guilherme. Sim. Só se fala disso, nós temos que ter, vamos dar um jeito de colocar. E você foi falando, Marcelo, mas a gente sabe qual é o problema que a gente precisava resolver? E você estava coberto de razão, né? A gente pensando que se está todo mundo colocando, nós temos que colocar, porque, será que isso é um modismo? Eu não acredito que AI seja um modismo, eu acho que é uma revolução, veio para ficar, vai ser maior que a internet, tudo que a internet trouxe, acho que a gente está mudando. Mas assim, começar alguma coisa e botar inteligência artificial sem saber qual é o problema que você tem que resolver, então acho que a gente conseguiu ao longo desse tempo, tomar um ano quase nessa jornada, perceber que tem lugares que são interessantes. Sim. Aí, de novo, eu lembro da minha experiência passada lá na Minuto, em que tinha muita gente que não, precisa ser uma InsurTech, uma empresa de tecnologia. Eu falei, não, peraí, primeiro eu preciso resolver o atendimento ao cliente. E eu acho que eu tenho que trazer tecnologia para otimizar o processo, fazer com que as coisas funcionem, mas o contato com o cliente tem que ser humanizado. Eu fui super criticado por isso, mas no fim é o que acabou prevalecendo, né? Eu acho que foi o momento certo de botar a tecnologia na parte que você consegue tornar o processo mais fluido, mais fácil para o colaborador. Tem coisas que realmente o cliente vai poder fazer? Vai. Você pode ter um bot que vai ajudar algumas partes, mas não necessariamente em tudo, né? E tentar não cair no modismo, né? Exatamente. Esse modismo que é o que eu chamo de AI washing, né? Gostei. Outra coisa que eu adorei aí das tuas colocações foi da dinâmica do conselho. E você, como CFO, você tinha medo das perguntas, né? Pois é. E eu acho que assim... E tem outra coisa que você falou que eu achei super legal. Nem toda pergunta merece ser feita. Essa é boa. Essa é ótima. E aí eu me coloquei, porque eu estou atuando como conselheiro em algumas empresas, né? E participei de outras em conselhos, board, vejo, leio, assisto filmes, essas coisas. E eu acho que a postura do conselheiro é aquela que assim, só faz uma pergunta se você tiver alguma coisa para agregar. Ou você está vendo um ângulo que ninguém está vendo, trazendo... Porque fazer uma pergunta... E tem pessoas que usam a pergunta para fazer um discurso, né? Ela não está interessada na resposta. São pessoas que querem fazer um exercício de ego. Acho que a pessoa quer ouvir a própria voz, né? Ter aquele prazer. E no fim do dia, a pessoa faz... Às vezes você nem entende qual que era a pergunta. Fica numa posição meio assim, abobalhada, de o que esse cara quer saber. E atrapalha a dinâmica. Então, eu acho que se não tem nada a falar, como dizia minha avó, fica quieto. E eu acho que eu tenho adotado isso. E uma coisa muito interessante também de um conselho, contando aqui os casos, né, que eu participo, quer dizer, participei, era uma reunião que assim, tinha uma pessoa do conselho que vinha lá do nada com uma pergunta que ficava todo mundo morrendo de medo e ninguém conseguia responder direito. E para a próxima reunião, preparavam mais 5 páginas de apresentação. Então imagina, já era uma apresentação grande. Eu cheguei em reunião que cada pergunta de conselheiro gerava mais 5 páginas, tinha 70 a 100 páginas. E o conselheiro nem lembrava daquilo que tinha perguntado. Queria saber a tua opinião, que você também transita muito por tudo isso, né? Eu achei muito legal você colocar isso em palavras dessa maneira. Uhum. Na verdade, assim, né? Eu tive a experiência lá no passado como executivo. Logo que assumi a cadeira de CFO, eu tinha que fazer a apresentação para conselho, tanto aqui no Brasil quanto fora. E eu me lembro que eu gastava muito tempo ali me preparando para a apresentação. E eu sempre ficava tentando pensar, acho que é um exercício até que de certa forma foi positivo num determinado momento, eu ficava tentando pensar o que cada conselheiro ia me perguntar. Então o Marcelo, porque isso acho que é algo meio comum nos conselhos, né? Cada um acaba tendo ali uma especialização, uma especialidade num determinado tema. Então, o Marcelo vai me perguntar sobre seguros, o fulano vai me perguntar sobre tecnologia, o outro vai me... E eu fazia esse exercício. Então, essa foi a primeira parte ali do post. A segunda, sobre a pergunta que nem sempre merece ser feita, é exatamente nessa linha que você colocou. Tem muita gente que faz perguntas simplesmente para mostrar que está ali presente. E muitas vezes ele não para pensar no impacto que aquilo vai trazer para a organização.
né? A gente tem uma forma de pensar muito parecida na otimização, não só de processos, mas de tempo, né, das pessoas. Então, isso gera valor? Isso faz sentido eu pedir para alguém parar para fazer? E muitas vezes eu percebo, no primeiro momento eu até estava tentando lembrar das dinâmicas, falar, poxa, um conselheiro novo que está começando ali, ele fica desconfortável e ele quer mostrar que ele se preparou, ele solta uma pergunta, mas não, acontece com todo mundo. Tem conselheiro que já está há 20, 30 anos na estrada, e aí vai muito nessa linha que você comentou, de mostrar que ele entende do assunto, é muito mais do que contribuir para a organização. E aí eu volto naquele tema que a gente falou agora há pouco, da necessidade, né, até uma palavra, um termo bonito aí do dever fiduciário. Os conselheiros, assim como todas as camadas de governança de uma empresa, deveriam estar olhando para o bem da empresa e não para ficar alimentando seu próprio ego. Super interessante. Eu estava lembrando aqui que tem um podcast que eu gosto muito de ouvir, do Scott Galloway, e ele participou de alguns conselhos, e juntando essa coisa que nós acabamos de falar, da postura do conselheiro, com a coisa que a gente falou imediatamente anteriormente, que é a questão do AI, né, da inteligência artificial. Ele disse que a empresa fez lá a preparação, né, do material para apresentar, do deck que vai apresentar na reunião, passou pela inteligência artificial e falou, bom, tire todas as perguntas que os conselheiros podem fazer a respeito desse material e me ajude a ver se o material está suficientemente completo, e deu o perfil dos conselheiros, inclusive, botou os currículos lá. E a inteligência artificial falou, olha, provavelmente vão ser esse tipo de pergunta e o material de vocês responde uma parte, não necessariamente todas. Aí eles se prepararam para cobrir tudo aquilo que é inteligência artificial, e disse que na reunião 90% das perguntas eles tinham respostas. Para quais perguntas eles não tinham as respostas? Para essas que o cara estava lá, muito mais para ouvir a própria voz. O tal do pavão, né? Essas não dá, né? Legal, acho que foi bacana, gostei bastante dessa nossa conversa, acho que bacana, mais descontraída, né, que nós estamos conseguindo ter aqui. Espero que vocês todos tenham gostado. Eu vou tentar me inspirar no que o Guilherme falou e começar também a pegar as minhas anotações e transformar em posts. Vamos ver se eu consigo, se eu vou dar tempo, ter disciplina, acho que vai ser bem legal. Espero que tenha sido útil para vocês. Mais uma vez a gente continua à disposição, faça seus comentários, as críticas, as sugestões. A gente está aberto e até a próxima. Até a próxima, pessoal.